Queridos, esse é o meu amigo Luiz Saião. Obrigado. Meus irmãos, graça e paz. Todos é um prazer estar aqui nesta noite. Eu não sou membro fundador da Igreja Central de Santo Amaro, mas eu acompanhei bastante a história da igreja, pelo menos nos últimos 30 anos. Ainda tive a oportunidade de ver o pastor Milton aqui. Viajei junto com o grupo Conjunto Canto Vivo nos tempos de outrora, que nem convém mencionar entre os santos, né? Quando isso aconteceu. Me lembro ainda quando o pastor Nobu, o pastor Jairo, né? A gente fez parte de viagens aqui ligada à igreja, aos antigos tempos dos congressos da Sudocap. Pastor Madeira era o pastor aqui, Mãe Ilma, né? A gente acompanhou a história de maneira direta e indireta. Então é interessante que eu, mesmo não sendo da casa, me sinto como se eu estivesse em casa, né? E o pastor Jairo, foi interessante, a gente se encontrou na Universidade de São Paulo, em restaurante coreano. Eu comi toda a pimenta e ele ficou orando por mim para que Deus tivesse misericórdia, né? E em outros ambientes, mas é uma alegria ver como é que os irmãos têm sido abençoados, como é que a igreja tem crescido, como é que o pastor Jairo tem sido uma bênção aqui. Acompanhamos alguns momentos de transição e eu oro para que Deus abençoe muito aos irmãos e que o ministério dessa igreja seja muito abençoado. É tão bom ver tantos aqui conhecidos e amigos aí que tem, de um lado nos alegram muito, né, por a gente poder rever, e por outro lado lembram para a gente que realmente o tempo está passando, né, que a coisa é um pouco complicada, mas ainda bem que a gente vai subindo para chegar lá no tempo final da glória. Meus queridos, eu queria abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, começando no versículo 1 até versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 12, mesmo assentados, irmãos poderão acompanhar a leitura da palavra de Deus, do texto que diz o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Queria nesta noite especial, quando esta igreja completa 50 anos de bênçãos, pensar sobre uma igreja sintonizada com a vontade de Deus. Não há dúvida alguma que qualquer comunidade cristã, em qualquer lugar, por mais que nós tenhamos grandes mudanças sociológicas, grandes sugestões organizacionais, outras propostas de maneira de ser, enquanto ministério cristão, é muito claro que nós precisamos ver
aquilo que é a nossa referência à Escritura, de como é que nós devemos pensar em como devemos ser igreja. E quando a gente abre em Atos 13, que é exatamente um ponto de divisão, de mudança, aqui quando vai começar o período das viagens missionárias do apóstolo Paulo, na verdade, um pouquinho antes do final do capítulo 12, Paulo vai iniciar a sua primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, aí nos anos 46 até 48, nós vamos ver algumas coisas interessantes que vão surgir na primeira igreja gentílica, a igreja de Antioquia da Síria. E essas características, eu gostaria que nós, tanto os membros da Igreja Batista Central de Santo Amaro, como todos que estão conosco, refletissem e pensassem seriamente naquilo que vem a ser uma diretriz, um paradigma de como ser igreja, mesmo nos dias de hoje. Primeira coisa que me chama a atenção é que uma igreja sintonizada com a vontade de Deus é uma igreja marcada por diversidade de pessoas e de dons. Os irmãos já viram que coisa interessante? Confira comigo no replay, observe o texto lá no começo que diz: a igreja tinha profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, alguém que era de origem africana, seguramente, Lúcio de Cirene, que tinha vindo da Líbia, Manaém, que era um irmão de criação de Herodes, e Saulo aparecem como destaque aí. Qual é um grande desafio de ser igreja, segundo a Escritura, que é uma realidade dos nossos dias? É a igreja ser uma comunidade que tem unidade sem precisar ter uniformidade. Um perigo grande existe dentro das comunidades cristãs, que pode vir da liderança, pode vir do tipo de pessoas que começa a estar presente numa igreja quando a gente quer que todo mundo seja parecido com a gente, uma espécie de egocentrismo evangélico. E as pessoas então correm o risco de, em vez de ser uma igreja, ser um quartel de Jesus. A gente pode ser soldado de Cristo num sentido, mas no outro não. E, portanto, a igreja perderá se ela não entender que quanto maior for a diversidade de pessoas, gente mais velha, gente mais nova, crianças, jovens, todo tipo de pessoa com todos os dons possíveis, mais abençoada e mais saudável será essa igreja. Porque à medida em que uma igreja se torna apenas uma igreja com determinado tipo de gente, ela não será capaz de multiplicar o reino de Deus da maneira que ela deve fazer. Eu conheço igreja, por exemplo, que tem muito cacique pro índio, coisa complicada. Todo mundo lá quer ser chefe e a coisa fica difícil, ninguém aparece, para carregar o piano. Há igrejas em que eu conheço igreja que estudo profundo, e a igreja profundo, estudo profundo, a igreja profundo, a coisa não caminha. Eu conheço igreja onde as pessoas só pensam em evangelizar e nunca conseguem um trabalho de consistência. Conheço igreja em que as pessoas se preocupam com doutrina, mas a igreja não tem alegria, é uma igreja apagada, Os irmãos são tão revoltados, igual aquele sujeito que mesmo morando sozinho resolveu fugir de casa, porque estava descontente com a vida. Então isso não funciona. Igreja abençoada, igreja no modelo neotestamentário, é a igreja que desafia as diferenças que existem entre as pessoas, mostrando que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa e nos distancia. E é tão bom a gente ver em vários lugares desse país igrejas onde a gente vê gente de todo tipo, com toda a capacidade, com todos os tipos de dons, convivendo e crescendo e fazendo o que é tão importante, que é crescendo na nossa tolerância, na nossa harmonia, no desafio, porque Deus criou algumas pessoas diferentes da gente para serem um espinho no seu pé, amém, irmãos? Para ser um calo no seu sapato, para ver se você cresce espiritualmente, e se desenvolve em todas as suas capacidades. É interessante que hoje há uma tendência, que alguém fica num lugar
numa comunidade, numa igreja, enquanto as coisas o agradam. Se surgir qualquer coisa um pouquinho diferente, se não tiver o adoçante que a pessoa gosta no cafezinho, ele não vai mais na igreja. Ele fica bravo, fica de mal e não brinca mais. Então, esse tipo de atitude é muito perigosa. Igreja abençoada é igreja marcada com diversidade, com tolerância, com dons diferentes, à semelhança da diversidade da igreja de Antioquia. Essa igreja também foi uma igreja marcada por espiritualidade. Os irmãos sabem que hoje muitas pessoas escolhem ir à igreja por várias razões diferentes. Eu conheço gente que vai na igreja porque é perto da sua casa. A pé, não tem nada para fazer mesmo, o jogo já acabou, então eu vou lá na igreja. Outras pessoas vão pelo costume, a roupa dele já é uma roupa evangélica, tem uma camisa batista, né, que vai à igreja sozinho, se ele não for. Há outras pessoas que não se importam muito com o reino de Deus, mas o mundo está tão feio, a coisa está tão complicada, que não dá para criar os filhos aí. Então a gente conhece o Clube Celestial, que a mensalidade é barata, tem uns meses que a pessoa nem paga nada, vai lá, leva os filhos e pelo menos está num lugar seguro. E há várias razões porque as pessoas acabam se envolvendo com uma igreja. Isso traz um pequeno problema, em que algumas pessoas enxergam a igreja apenas como o Clube Celestial dos Santinhos de Jesus. Eles se encontram no final de semana para discutir se o Brasil vai ou não pegar a Argentina antes da final da Copa do Mundo, para discutir o que aconteceu na última semana, o que está acontecendo aqui ou ali. E a igreja pode perder a sua dimensão, que não é apenas uma dimensão horizontal, mas uma dimensão de relação com Deus. A igreja de Antioquia era uma igreja que adorava o Senhor e jejuava. Uma igreja que buscava Deus. A igreja não pode ser simplesmente pragmática. A igreja não pode existir apenas em função de atender a necessidades humanas, vendendo o evangelho em 3 vezes sem juro. Em alguns lugares o dízimo já está 7% no cartão. A pessoa pode economizar. A igreja não pode ser apenas uma referência. A igreja deve ser uma comunidade das pessoas que de fato têm interesse em buscar a Deus e a vontade de Deus. Isso quer dizer que os irmãos da Igreja Batista de Central do Santo Amaro devem procurar ler a Bíblia, mas ler mesmo. Não é aquela de ler o Salmo 23 antes de dormir, para depois encontrar a Bíblia no chão, derrubada de manhã. Não é simplesmente uma pessoa que tem aquela ideia de que ele já conhece mais ou menos, ele não tem que se aprofundar no seu conhecimento de Deus, na sua busca de Deus, na sua oração, na sua relação pessoal com Deus. Essa igreja que se torna a igreja número 1 na expansão do Evangelho no livro de Atos, é uma igreja que está buscando a Deus, adorando, orando, jejuando. E quando isso acontece, é muito interessante. Os irmãos vão ouvir aqui o texto dizer que disse o Espírito Santo: separem-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Não sei se a gente tem ideia claramente de que nós, como cristãos, como membros da igreja, nós não podemos fazer muita coisa. Na verdade, os irmãos não podem fazer nada. Tudo que a gente faz não pode produzir nada no reino de Deus, a não ser que comece com o poder de Deus. Por isso, a igreja que busca espiritualidade, que busca Deus, deve procurar ouvir de Deus, sentir de Deus a direção que o Espírito de Deus tem a trazer para a nossa vida. Eu acho tão especial, interessante ver, né, que tudo começa lá atrás com a primeira Igreja Batista do Brás, aqui. Depois a obra de Deus se estabeleceu aqui, abriram-se várias igrejas. Eu tive um bom tempo ajudando a Igreja Batista Memorial no Capão Redondo, que é filha dessa igreja. Conheço diversas filhas e como a obra de Deus tem crescido e tem aumentado poderosamente pela direção do Espírito. Os irmãos, imaginem só que coisa interessante, preste bem atenção. O Espírito de Deus sopra, e sopra em certas direções.
A igreja sintonizada com Deus e a sua palavra, com o seu Espírito, deve procurar descobrir onde é que o Espírito está soprando. Porque onde o Espírito está soprando, a colheita do reino de Deus é grande. Fiquei impressionado, pouco tempo, visitando um país da Ásia fechado, totalmente fechado para o Evangelho. Eu descobri a velocidade impressionante do crescimento do Evangelho naquele país, de uma maneira absolutamente incontrolável. Os irmãos podem não fazer ideia, hoje tem lugares no mundo fechado, mundo muçulmano, onde se calcula que o número de pessoas convertidas já chega a 1 milhão ou mais. Grande parte dessas pessoas se convertido por sonhos e visões repentinas e sem explicação natural. Por quê? O Espírito de Deus está soprando. Onde é que o Espírito de Deus está soprando? Em São Paulo. Onde é que Deus está agindo? No interior do Brasil. Onde é que está a ação da obra missionária? Qual é a finalidade da existência dessa igreja? Eu ouvi uma expressão importante aqui nesta noite: isso aqui é uma agência do reino de Deus. A igreja não existe como uma finalidade em si mesma. Uma igreja que não está buscando essa direção de Deus, que essa direção do Espírito, ela não atingirá o caminho certo, a direção que Deus deseja. E para que lado que o Espírito sopra? O Espírito sempre sopra na direção missionária. Igreja doente é a igreja que se fecha em si mesma. É como uma pessoa que, respirando o ar, fala: puxa, tem tanta gente no mundo, 7 bilhões de pessoas, tem pouco oxigênio, muita poluição, deixa eu segurar o ar, vou respirar, né, para que eu tenha bastante para mim. Não vou soltar mais, o sujeito acaba morrendo. Então, algumas igrejas são igrejas doentes, no sentido que elas não entendem que a única maneira de crescer de verdade na fé é doando de si mesmo e saindo do nosso caminho perigoso de zona de conforto. Por isso a Igreja Batista Central de Santo Amaro, em sintonia com a vontade de Deus, não só deve ser uma igreja marcada por diversidade, uma igreja que não é só uma reunião de crentes alegres durante a semana e especialmente no domingo, mas uma igreja que busca ao Senhor, que ouve o Espírito e que está preocupada com a obra missionária nesse mundo, com a divulgação, com o crescimento, com a expansão do reino de Deus. Porque o reino de Deus, de qualquer forma, será vencedor. É aquele fermento que ninguém está enxergando, né, que vai crescendo, né, na linguagem bem brasileira, assim, que sai comendo pelas beiradas, que quando a gente vai ver, já venceu, foi vitorioso, e a pergunta é se a gente quer fazer parte dessa festa ou não, que o reino será vencedor. Toda vez que um grupo de pessoas, que uma comunidade, que uma nação, que uma igreja, que uma denominação perde a direção e vira as costas para o propósito fundamental da igreja ligada ao reino de Deus, o reino de Deus nunca sai perdendo. O Espírito sopra na outra direção e o reino continuará crescendo. Então, aqui, a direção era clara. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Eles foram separados para a obra que Deus tinha, jejuaram e oraram sobre eles, e eles foram enviados e navegaram para Chipre. Igreja Batista de Santo Amaro, eu não sei se a gente vai ter mais 50 anos pela frente, mais 10, mais 20. O caminho daqui para frente, nosso pedido aos irmãos, que os irmãos pensem como é que essa igreja vai ser bênção para a divulgação do reino, para abrir frentes missionárias, para fazer diferença, como eu tenho visto que os irmãos têm feito em várias áreas, para que o reino de Deus seja vitorioso e as pessoas venham a conhecer Cristo Jesus. E, aliás, nós estamos já perdendo o grande momento da história. Os irmãos sabem que o país provavelmente mais bem quisto do mundo ainda é o Brasil. Qualquer lugar que você vai nesse planeta, as pessoas recebem você, quando o sujeito descobre que você é brasileiro, Brasil! E aí abre um sorriso e começa a falar de futebol, começa a falar de tantas coisas. Em vários lugares do mundo, a entrada do Evangelho está completamente prejudicada,
se essa mensagem vier de países colonialistas ou países prejudicados pela geopolítica internacional. Mas quando chega alguém da realidade brasileira, a recepção é totalmente diferente. Isso é uma realidade para os países que estão aqui perto e é uma realidade maior nos ambientes mais fechados do mundo. Tem brasileiro fazendo maravilhas pelo poder de Deus no Nepal e no interior da Mongólia. Graças a Deus por isso, essa igreja deve entrar nessa sintonia que o livro de Atos nos apresenta. Mas muito bem, já que a gente está falando de consagração, de busca a Deus, já que a gente está falando do poder do Espírito Santo, já que a gente está falando de igreja missionária, amém, irmãos? Amém? Ô glória, ô glória. Então vamos deixar o Espírito tocar que vai ser uma benção, amém? Amém, mas vai devagar. Porque o Espírito Santo não é a bagunça que muita gente imagina que seja. Eu costumo dizer que muita coisa que o pessoal oferece para Deus, nem o diabo não quer de tão mal feito que é, de qualquer jeito que é feito. Quando nós vemos o livro de Atos, quando vemos o poder de Deus na igreja primitiva, ele sempre aparece sintonizado com um trabalho estratégico, um trabalho organizado. A coisa não é feita assim no tapa de qualquer jeito. Aquela lição de escola dominical assim, lida nos últimos 5 minutos, porque vai começar a aula empurrando com a barriga, né? Aquela coisa da música assim, que a pessoa está lá descolando a página do inário assim, para tentar tocar, porque daqui a pouco vai começar o culto. Como diz o pessoal, está amarrado, queima ele, Jesus, né? A coisa é complicada. Quando nós lemos, a Bíblia diz que quando eles chegam em Salamina, eles vão proclamar a palavra de Deus, onde? Na sinagoga judaica. Mas por quê? Paulo estava andando na rua, viu uma sinagoga, estou com vontade de entrar na sinagoga hoje para pregar. Não. A razão que isso acontecia é que eles sabiam que os judeus de vários lugares do Império Romano estavam esperando a vinda do Messias. Estavam preparados, é como uma árvore que tem frutas praticamente maduras que a gente dá uma balançada e elas caem rapidamente. Por isso o Evangelho é apresentado no Novo Testamento como primeiro aos judeus e depois aos gregos e aos gentios, que precisavam ainda entender certas coisas para poder entender essa mensagem de redenção e salvação. Portanto, o apóstolo Paulo e aquilo que nós vamos encontrar nas suas viagens no livro de Atos, tem estratégia muito bem montada. Aliás, aqui em Atos 13, não só nós vemos que eles vão até a sinagoga, como eles vão encontrar a pessoa que vai ser a pessoa-chave, a pessoa fundamental, que é apresentada pelo Espírito Santo para que o reino de Deus chegue com força na ilha de Chipre, onde o primeiro representante do governo romano vai se converter e fazer com que esse evangelho cresça com força e com poder. Por isso, uma igreja sintonizada com a vontade de Deus é uma igreja que faz planejamento, é uma igreja que tem estratégia, é uma igreja que reflete. É preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida, é preciso conhecer as pessoas à nossa volta, é preciso conhecer as necessidades do nosso dia a dia, é preciso conhecer os conflitos, as dores e os problemas do mundo contemporâneo. A igreja nunca poderá ser uma igreja tradicionalista no sentido negativo da palavra. Por um lado, ela sempre guardará a tradição da palavra de Deus, mas alguém já disse com razão que a gente tem uma diferença muito grande, né, entre a tradição e um tradicionalista. A tradição é a fé viva dos que já morreram e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. São as pessoas que não entendem as necessidades, os problemas, as dores, as dificuldades e o novo momento do mundo à nossa volta. Os discípulos de Jesus tiveram que sofrer muito. Os irmãos lembram? Jesus indicando, falando na necessidade de proclamar o reino de Deus, ninguém saiu. Aí Deus mandou uma coisa maravilhosa, chamada perseguição, né? Às vezes ele chega na nossa vida assim, pelo FedEx, em 24 horas chega na nossa casa. Deus manda expresso, né?
a igreja sofreu, começou a ir para Samaria, começou a pregar o evangelho. Os primeiros discípulos, acostumados àquelas práticas judaicas, aquele jeito de ser, quando Pedro tem a sua visão lá em Jope, conforme o relato que vamos encontrar lá em Atos 9, 10, e ele tem a visão, ele vai dizer uma frase muito estranha: não, Senhor, né? Chama Jesus de Senhor e fala não para ele, porque era muito difícil ele poder se adaptar para a nova realidade. Um dos desafios sérios da igreja, que nós temos nos nossos dias, é a igreja ao mesmo tempo ser firme na palavra de Deus e sensível à realidade do mundo à nossa volta. Era muito importante que eles entendessem qual era a estratégia, como começar, o que fazer. Paulo, o texto vai dizer aqui para a gente, né, conforme nós lemos, que eles levaram também João Marcos como auxiliar. Isso aqui não é assim, vamos levar ele para a gente poder conversando no caminho, porque fica muito sozinho. Não. Quando Paulo pegava no pesado, proclamando, João Marcos estava fazendo todo o trabalho de base. Meus queridos, quanto trabalho que pode ser uma grande bênção não prossegue, não se desenvolve por falta de um pouquinho mais de planejamento, organização, de coisa bem feita. Às vezes eu fico chateado, que eu vejo pessoas que na escola chega sempre na hora, estuda para a prova. Na empresa nunca leva a coisa devagar, porque senão ele vai ser convidado a não aparecer mais. Mas na igreja a pessoa vai do jeito que vai. E isso não pode ser assim, porque nós vamos ver que essa igreja cresce debaixo desse caminho absolutamente direcionado com estratégia e sabedoria. Mas quando a gente pensa sobre essas coisas, alguém certamente vai pensar: pastor, amém, amém, glória a Deus, amém, somos vitoriosos, vitória em Cristo. Eu conheço crente que só dá risada, só pula, só tem cântico de alegria. Ele nunca leu nos Salmos: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É a pessoa que não entende que na vida cristã nós teremos sempre momentos difíceis e complicados. E é complicado, né? Porque na história da igreja, muitos que estão aqui durante tanto tempo sabem muito bem que a igreja teve momentos de vitórias e momentos difíceis. Momentos de grandes comemorações como hoje, e momentos em que a gente estava literalmente pedindo a misericórdia de Deus. Se nós dirigirmos a nossa vida simplesmente com base no conforto imediato, nós não entenderemos como funciona o reino de Deus. O que nós lemos aqui? Que quando o Espírito Santo agiu, movimentou Paulo e Barnabé, levou-os para Chipre, estava acontecendo o poder de Deus. A Bíblia diz que eles vão enfrentar Elimas o mágico, que é alguém dirigido, usado por Satanás. O texto é forte, versículo 10, quando Paulo vira para ele e diz: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. O que acontece? Na tarefa do reino de Deus, na hora de ser igreja missionária, igreja dirigida pelo Espírito Santo, a igreja sempre enfrentará uma luta, uma batalha espiritual. Ela vai atingir pessoas que vivem numa situação de sofrimento, de desgraça, onde o reino de Deus ainda não chegou, dominados pelas forças do mal e todo tipo de perversidade, e a igreja vai enfrentar isso. Por isso que a igreja nunca será vitoriosa pelo seu próprio poder. Deus gosta de fazer umas coisas tão legais com a gente, né? Às vezes a gente faz tudo certinho, do jeito que a gente imaginava, planeja, organiza, e o resultado é X. De repente a gente faz a coisa achando que está tudo perdido, Deus vai lá e abençoa e sopra e faz a vitória tremenda, porque o poder pertence a Deus. Nós não temos condição de ter o controle. Por isso, parece que Deus permite as nossas lutas contra o mal exatamente para podermos aprender a depender mais dele e não de nós mesmos. O que vai acontecer com essa igreja? Aquilo que aconteceu em outros momentos, ela vai enfrentar uma luta e uma batalha espiritual, porque o reino de Deus não é uma coisa que se entende apenas racionalmente. Portanto, nós vamos sim enfrentar gente que vai estar em oposição
nós vamos enfrentar dificuldades. Eu sei que se eu desse oportunidade, pedindo para muitas pessoas aqui darem um testemunho, muitos vão dizer: olha, pastor, depois que a gente começou a fazer tal coisa, é impressionante como parece que o bicho se levantou contra a gente de uma maneira terrível. Eu conheço gente que a vida toda teve tranquilo, começou a se envolver na obra de Deus, de repente tudo começou a dar errado, até o time dele começou a perder, a coisa começou a ficar complicada. Portanto, meus queridos, aqui a palavra de Deus diz que essa oposição se apresenta. No entanto, o que a Bíblia diz? A Bíblia vai dizer para a gente que a obra de Deus, por mais que haja percalços, que haja lutas, dificuldades, problemas, ela sempre será vitoriosa. Portanto, diante dessa confrontação, Deus age de uma maneira especial na vida do apóstolo Paulo. Ele confronta aquele homem, cai sobre ele um julgamento da parte de Deus, e é maravilhoso nós descobrirmos o desfecho de Atos capítulo 13, que Atos é um livro assim impressionante, e a gente pensa, né? Eu sei que a gente pensa, mas o mundo de hoje é diferente, é que a coisa é complicada, é que naquele tempo a igreja era maravilhosa. Meus irmãos, tudo bobagem. A igreja é feita de gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso. A igreja enfrentou os mesmos problemas desde sempre. A igreja primitiva era uma bênção, que nada, em Corinto o pessoal saía bêbado dentro da igreja depois da ceia. O pessoal só arruma, a igreja é feita por nós, só falta desatar os nós, porque é nó para tudo quanto é lado. Alguém me perguntou: pastor, o senhor acredita na igreja? Eu acredito. Por quê? Porque os cristãos estão tentando destruir ela 2000 anos e até hoje não conseguiram. Apesar das heresias, das divisões, das confusões, dos problemas, de tudo quanto é complicação, o evangelho vai bem, obrigado, e continua sendo vencedor. Então, o que acontece? Deus vai agir com o seu poder e levará a sua obra adiante. Se ela se corrompe, interessante ler o Antigo Testamento, você vai ver que, estude o Pentateuco, você vê que no Pentateuco, no culto oferecido a Deus, não tinha profeta, tinha um sacerdote, tinha um sumo sacerdote, tinha um tabernáculo, mas profeta oficialmente não tinha. O profeta, na verdade, era um movimento que acontecia em toda a volta de Israel no mundo antigo. Exatamente um tipo de movimento que não era a coisa, vamos dizer, que tinha surgido de dentro de Israel. Quando a religião se corrompe, como o sacerdócio, quando já não está funcionando mais, quando a religião organizada se perde, quando não sobra nada, Deus levanta alguns indivíduos pelo seu Espírito para dizer a sua palavra e dar o seu testemunho. Nunca o evangelho será derrotado. Portanto, os irmãos são convidados a entrarem na sintonia com a proposta da igreja do Novo Testamento. Uma igreja diversificada, uma igreja que não é só clube social, que é uma igreja que busca e adora a Deus, uma igreja que, movida pelo Espírito, busca evangelização, expansão do reino de Deus e obra missionária nesse mundo sofredor e tão doente. Uma igreja que será confrontada, mas a Bíblia diz que em seguida, imediatamente vieram sobre Elimas névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Meus queridos, a igreja primitiva não era nem um pouco diferente da nossa. Os cristãos primitivos tinham os mesmos problemas. O mundo romano era pior do que o nosso. 60% da população era escrava. As pessoas viviam nas condições mais terríveis. A crise era muito maior do que a dos nossos dias. Aliás, a gente não faz ideia, mas a grande verdade é que nos últimos 160 anos, o evangelho se expandiu como nunca na história humana, muito mais do que no tempo da igreja primitiva. É absoluto. Só hoje, que eu não sei o que os irmãos fizeram hoje, talvez alguns dormiram até 11 horas, ou alguns dormiram depois das 11, até agora há pouco. Eu não sei o que você fez. Só na China, calcula-se 30 mil pessoas convertidas a Jesus Cristo. O evangelho com poder, alcançando tribos, raças, povos e nações do mundo todo, num crescimento espantoso, incrível. Estive conversando com alguns irmãos do interior da China e fiquei impressionado. Eles me disseram:
senhor sabe se tem algum jeito da gente ir para o Afeganistão? Tem algum contato no Egito para a gente ir para lá? O pessoal tem medo até de ouvir notícias sobre o Egito, até muda o canal, né? Para não se sentir assim incomodado com os problemas do dia a dia e não ficar deprimido no dia seguinte. Aqueles irmãos, alguns que ficaram vários anos na cadeia, alguns que têm muito menos tempo, recurso, bíblias, comentários, estudos que você tem na sua vida, estão preparando um grande exército, saindo daquela região e varrendo toda a região dos lugares mais fechados do mundo para o Evangelho. E eles estão pensando o seguinte: eles vão fazer isso e quando eles chegarem no ponto final, em Jerusalém, eles estarão cumprindo a grande comissão. É impressionante o que Deus prepara para a gente, para a nossa vida. Deus abençoe essa igreja. Deus faça dessa igreja uma igreja vitoriosa. Deus faça dessa igreja uma igreja de multiplicação de dons, que escute o Espírito, interessada nas coisas de Deus, e que caminhe na direção evangelística e missionária, e que no fim faça uma festa muito maior do que essa de 50 anos. Deus abençoe o nosso coração nesta noite. Muito obrigado. Louvado seja Deus.